diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Teu Espírito Santo, Deus, esteja, Deus, direcionando nossa mente, nosso coração, ó Pai, nos quebrantando essa noite. Possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, então, o autor de Hebreus deixa bem claro que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Tem um tempo que nós temos buscado ídolos, né? Não só de imagem, às vezes tem aquela coisa de ídolos lá, né, no Antigo Testamento, imagem no Novo Testamento também de tantos. Não, mas de ídolos, de cantores, de sei lá, de celebridades aí e tanto mais outras coisas. Esquecemos que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E agora nessa época de digital influencer, né? Aí a pessoa lá do não sei da onde lá que nem te conhece, não conhece a pessoa, fala uma besteira lá e a pessoa tem que fazer, né? Ao ponto de custar a própria vida, mas ela tem que fazer. E quando seu pai, sua mãe, que quer o seu bem, seu pastor, que zela pela tua alma, fala e a pessoa não escuta. E quando Jesus Cristo fala, ela nem conhece, não segue o exemplo de Jesus Cristo. Então nós precisamos voltar, né? Quando a gente lê Hebreus, sabendo que há uma grande nuvem de testemunhas, mas e nós precisamos testemunhar Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, com a nossa vida, né? Dar esse testemunho de vida que nós servimos a Jesus Cristo. E nós, neste mundo, né, que muitas pessoas têm preocupado, em primeiro lugar, sabe com o quê? Pode falar? Porque as pessoas. E é coisa boa, não estou falando de coisa ruim, não. Coisa boa. O que é que tem se preocupado? Uma boa carreira profissional. É errado? Nunca foi. Aliás, nós incentivamos, né, como Igreja Batista Nacional Benese, incentivamos as pessoas que tenham a melhor profissão possível que tem. Mas é só que eu já venho falando há um bom tempo, e é uma carreira profissional boa, que vai trazer o sustento, um conforto para a família. Infelizmente, nem todos conseguem uma excelente carreira profissional por oportunidades, e aí segue, né? E a Bíblia nunca foi contra tudo isso. A Bíblia deixa bem claro que tudo isso é errado quando vem em primeiro lugar. Quando nós esquecemos de Jesus Cristo, quando a nossa carreira aqui neste mundo a qual o autor de Hebreus diga, né, que todos nós nos propomos a correr atrás de alguma coisa. E acaba que nessa carreira nós esquecemos da carreira espiritual. Qual o nosso objetivo, onde nós queremos chegar, qual o alvo, qual a linha de chegada na nossa vida. E eu sei qual é a minha. Lógico, não depende de mim quanto ao final, que é a salvação. Mas aqui a proposta da carreira cristã, que é diferente de salvação, né? A vida cristã, a vida com Deus, de serviço a Deus, de amor a Deus, eh, de glorificar a Deus. Tenho tentado correr da forma melhor possível. Lógico, né? Com os impedimentos daqui e outro dali. Mas essa carreira, ela deve ser com dedicação. Ela foi iniciada no dia da nossa salvação. Então ela é proposta, né, mediante a redenção do precioso sangue de Jesus Cristo. E até do dia que você é salvo. Eu estou dizendo, mas é do dia que você compreendeu a salvação. Porque nós somos salvos antes da fundação dos tempos. Mas do dia que nós compreendemos a salvação, essa carreira se inicia nesse dia e até o dia, né, que nós voltaremos para Jesus Cristo. De que forma, se você vai morrer, se Jesus Cristo vai voltar, vai nos encontrar vivo, eu não sei, né? Eu sei que aí essa carreira nós vamos estar
todos os dias. E um dia a gente está cansado, um dia a gente está desanimado, um dia a gente está igual aquela pessoa assim, que tem vontade de fazer uma caminhada, mas quando lembra que é de a pé, desiste. E tem dia que nós damos vontade de desistir dessa carreira. Ah, é cansativo. E cá entre nós, vamos ser sinceros, ser crente é cansativo, não é? Esse é aquele velho jargão, né? Ser crente é todo dia, né? Fosse só um dia, era tranquilo, né? Todo mundo tirava 10, né, de boa. Mas o problema é que é todo dia. E não é todo dia que nós estamos de boa. É todo dia que nós vimos para a igreja sorrindo, alegre, feliz, satisfeito. Não é todo dia que eu estou alegre, feliz, satisfeito em casa. Aliás, em casa ultimamente, né? Para a maioria de nós, é o último lugar que a gente está sorrindo. Por incrível que pareça, é desse jeito. Às vezes é mais fácil lá fora, às vezes é mais fácil seu ambiente de trabalho, né? Onde você estuda, sei lá, do que na igreja. Há essa inversão de valores tão terrível no mundo de hoje que nos afeta, porque nós esquecemos ou não queremos testemunhar Jesus Cristo. O problema está aí. Então, e o objetivo dessa carreira é nos levar ao reino celestial. Volto a insistir, né? O reino celestial nos é dado por Jesus Cristo, mas não se engane, não se engane. Essa carreira espiritual faz parte até a nossa chegada, até a nossa morada que Jesus Cristo tem preparado para nós. Uma vida com responsabilidade, uma vida com dedicação a Jesus Cristo. Então vamos ver aí, né, é, nesse texto, alguns pontos aí que essa vida, dessa carreira espiritual nos propõe, né? Lógico, né? E essa carreira é testemunhar Jesus Cristo todos os dias. Então, dentro dessa carreira, nós temos que deixar todo o embaraço, né? Deixar o embaraço. O que é estar embaraçado? O que é estar embaraçado? Você está preso, está enrolado, está com dificuldade de andar. Lá na roça, vem quando é, Lucas? Quando está no cipó lá, a vaca, não tem lá, embaraça no cipó, a gente tem que ir lá, se não for lá tirar, ela não vai morrer lá, né? E infelizmente na vida espiritual as pessoas têm ficado embaraçadas e morrem espiritualmente. Porque embaraçaram, não dão conta de sair, estão ali emaranhado, com dificuldade, e não dá conta de prosseguir. Ela parou ali, embaraçou, parou e não segue. Precisa de ajuda, muitos não querem ajuda, outros recusam ajuda, outros não conseguem pedir ajuda, querem, mas não conseguem pedir. É assim o mundo de hoje, a mentalidade das pessoas, o orgulho, sei lá, o medo, os traumas que carregamos. Até identificamos que precisamos de ajuda, mas está tão embaraçado que não consegue nem pedir ajuda. Então nós precisamos uns dos outros para nos livrar desses embaraços que nós não damos conta sozinhos. Não esteja embaraçado. Identificou que está difícil e cá entre nós. Todos nós, quando eu digo assim, normais, uma avaliação sincera, clara de nós mesmos, conseguimos identificar que estamos embaraçados. Que em determinado momento nós não damos conta de andar. Está lá parado, enrolado, não vai. É hora de pensar e agir e pedir ajuda. Então precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo aquilo que tem nos atrapalhado para avançar na nossa carreira. E abrir mão, deixa bem claro, abrir mão não é desistir. Qual a primeira alternativa sempre que está difícil? Desistir. Não é assim? Quando o negócio aperta mesmo, não dou conta de ir agora, a primeira que vem à minha mente é desistir. Vou largar isso, que aí eu vou, né? E aí começa em tudo, né? Projetos e casamento, e aí um dos maiores exemplos é casamento, né? Porque não dá certo, às vezes é lógico, insiste, tenta, não dá certo. Mas o que tem nos atrapalhado? O que tem nos atrapalhado? Eu consigo identificar o que tem me atrapalhado. Agora, acredito que você também consegue identificar o que tem te atrapalhado.
E eu tenho falado e não vou cansar de repetir. Seja honesto com você. Seja honesto com você e fale, isso tem me atrapalhado. O convívio, as amizades, as coisas que eu faço tem me atrapalhado. O ritmo de vida que eu estou levando tem me atrapalhado. Da forma que eu tenho vivido, não vai dar certo. É hora de mudar. É hora de fazer diferente. De propor um novo rumo na vida para conseguir romper com a vida espiritual, a vida cristã. Mas enquanto nós não identificarmos, ser honestos de deixar para trás tudo aquilo que tem atrapalhado, não vai dar certo, não vai seguir. Aliás, né, a Bíblia deixa bem claro, né? Em 1 Coríntios, estava estudando recentemente, né, Suzana, sadeador, aquele que roubava, não roube mais, aquele que adulterava, não adultere mais, é um dos exemplos, né? Aquele que, né, parafraseando, aquele que não vinha frequentemente no culto, que venha frequentemente no culto, né? Aquele que falava mal do outro, né? Fofoca, larga de fofocar e foca na palavra de Deus. Aquele que não leia a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Às vezes é aquele que não ora a Deus, comece a orar e a vida vai voltando no rumo certo. Então, nós precisamos deixar essas coisas que não têm nos atrapalhado. Não podemos recuar diante do desafio. Mas o desafio vai vir. Eu tinha uma grande, assim, quando eu comecei a. Não queria vir para a igreja, que era como a maioria, eu acho, né? Não era muito fã de vir para a igreja. Aí um dia resolvi vir para a igreja. Ficava lá dos meus tempos de criança olhando, né? Em Cerilândia, Assembleia, lá pertinho de casa, lá, vendo aquela maravilha, todo mundo é irmão, né? Tinha aquela coisa lá. Falei assim, nossa, quando a pessoa vai ser crente, virar crente, como diria o Luiz Fernando, quando estava fazendo o seminário, virar crente, né? E virar pastor, deve que tudo vai ser um mar de rosa, uma maravilha, né? Não. Quando nós viramos crente, aí que as lutas começam para valer. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está lá entregue no mundo, nas mãos, nas garras de Satanás, tá tranquilo, ele não vai te incomodar, não. Aliás, ele vai colocar situações para te prender ainda mais, para você alegrar ainda mais lá. Mas quando você começa a ir para a igreja, começam as lutas. Dentro de casa, no trabalho, sei lá, de vários de tipos, né? Aí nós não entendemos, né, que em Efésios, né, essa luta não é contra carne ou sangue, mas das regiões espirituais. Nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores do ar. É a luta é contra os demônios mesmo, nós enfrentamos, e nós estamos perdendo tempo, querem brigar um com o outro aqui, né? Quantas vezes, infelizmente, a gente vê irmão aqui na igreja, não conversa com fulano, estou de mal com fulano. Cedemos a tentação, cedemos as investidas do inimigo, esquecemos, nos embaraçamos e ficamos. O jovem rico, né, tinha tudo para ser um excelente servo de Jesus Cristo. Mas no primeiro embaraço, que era para ele deixar as riquezas e seguir Jesus Cristo, ele desistiu. E olha que se ele tivesse insistido, ele teria conseguido, porque ele tinha as características necessárias para servir Jesus Cristo. Mas ele desistiu. E nós, né, diante de tantas outras situações, nós desistimos e nos embaraçamos. Ter uma vida desembaraçada é viver com firmeza os propósitos de Deus. E aí, volto a insistir. Ninguém melhor do que você, aliás, só um para saber, né? Só Deus sabe o que é melhor para você. E em segundo lugar, é você mesmo que sabe quais os propósitos de Deus na sua vida. Sabemos, é lógico, que o propósito geral é glorificar a Deus, mas aí tem uns propósitos específicos na vida de cada um. E você precisa identificar e seguir a Jesus Cristo. E a Bíblia deixa bem claro nesse texto que nós lemos, e nós precisamos deixar o pecado. Às vezes o embaraço não chega nem a ser pecado, mas quando ele flui, caminha e cresce, vira um pecado.
E é muito difícil deixar algo que nos dá prazer. E digamos assim, que 99,9% dos pecados são prazerosos. Essa é a realidade. Por isso é tão bom pecar, né? Fala a verdade, falar mal dos outros, a fofoca é tão bom, né? Tem gente que acredita que não poderia nem ser pecado, é tão bom que é. Mas é pecado. E assim, é só um dos exemplos, mas quase que 100% dos pecados são prazerosos e é difícil de ser deixados. O pecado, ele é fatal enquanto não for confessado, enquanto ele não for perdoado. Lógico, com a confissão do pecado diante de Jesus Cristo, ele tem cura. O pecado tem jeito. Mas às vezes ele está tão arraigado em nossas vidas, está tão, né? Nós estamos tão embaraçados no pecado que nós não conseguimos nem sequer pedir perdão a Deus. Não conseguimos livrar deste pecado. Aí ele se torna fatal, sim. Porque a Bíblia deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. E ele traz morte, morte física. A rebeldia, né? Quantas vidas nós vimos aí, a pessoa se rebela, principalmente contra o pai, a mãe, e vai viver a sua vida loucamente e acaba dando errado. Perde a própria vida, e ainda pior ainda, quando nós abandonamos a vida cristã pelo pecado e morremos espiritualmente. Aí não tem conserto. Sabe, se você pode fazer uma coisa errada 1 milhão de vezes, desde quando ela ainda tem conserto, ou não dá errado, tá tranquilo. Mas chega um momento que corre o risco de fazer algo e não ter conserto. Aí é terrível. Muito triste quando a pessoa se rebela contra Deus, contra todo mundo. Eu vou fazer da minha vida o que eu bem quero, e vai lá e faz errado e não tem conserto. Não tem como voltar atrás. É lamentável, mas acontece. E olha que eu já vi com pessoas que frequentavam a igreja há tanto tempo, vai lá e faz uma besteira na vida e não tem conserto. Quando dá lá para consertar, contornar e arrumar, vai lá e volta, tranquilo. Mas o problema é que nós não sabemos quando vai acontecer o pior. Eu posso ir lá fazer um monte de coisa errada. Não, depois eu volto. Tá tranquilo, e Deus é misericordioso, Ele perdoa e as coisas voltam tudo como era. Mas se for numa dessas que eu vou lá e fazer e dá errado, esse é o problema. Por isso a Bíblia deixa bem claro: vigiai e orai. Ele nem fala para orar antes, mas primeiro fala para vigiar. Evitar muitas coisas é justamente isso, vigiar. Testemunhar Jesus Cristo é vigiando. Não é porque eu sou forte, eu dou conta de fazer. A hora que eu bem entender, eu largo de fazer determinada coisa. Não é bem assim. Já vi muitas pessoas lutando contra o vício do álcool, do cigarro. Falando, no dia que eu quiser largar de fumar, de largar de beber, eu largo. E não é bem assim. Não é bem desse jeito. É pela graça de Deus. É lógico que é um esforço, há uma perseverança em tudo isso, mas não é tão fácil assim. Então a única maneira de vencer o pecado é mortificando a carne. Então eu vou morrer? Não, mortificar a carne no sentido que a Bíblia deixa é de matar o meu desejo. O meu desejo agora não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a vontade de Deus. E isso é difícil demais de fazer, muito difícil. Porque o meu desejo é forte. E aliás, né, já foi dito várias vezes que o desejo do coração é pior do que o pecado. O pecado, ele é mais fácil de ser trabalhado. Mas o desejo do coração, quando é aquele coração obstinado, é muito difícil de ser trabalhado. Ele não abre mão da sua vontade. Então nós precisamos vencer o pecado, matando a nossa vontade, fazendo a vontade de Deus. E o texto ainda continua dizendo que nós devemos correr com paciência. Com paciência não só devagar, mas com perseverança. Com calma, um dia após o outro, todos os dias. Lembra lá no início do sermão que eu disse?
do ser crente é ser crente todos os dias? Essa é ter essa paciência e ter essa perseverança ao mesmo tempo. E ter paciência não é sinônimo de ser ocioso, é lá, não fazer nada, né? Ah, não, estou tranquilo, né? Como diria o profeta satânico aí, está sentado com a boca escancarada, cheia de dente lá, né? Esperando a morte chegar. Não é bem por aí. Ter paciência é saber que os problemas virão, vou enfrentá-los de frente com Jesus Cristo. Não é que eu vou vencer, Jesus Cristo já venceu para mim. Mas às vezes eu estou tão perdido, tão agoniado, que eu não percebo. Sabe aquelas vezes que você procura alguma coisa lá dentro da sua casa, que você quer ali na sua agonia, na sua pressa, o negócio está lá na sua frente e você não consegue enxergar? Não é falar mal das mulheres, mas na bolsa de mulher, então elas não dão conta de achar uma coisa que tiver com pressa dentro da própria bolsa, né? E assim, Rivira fala porque, né? Experiência própria a gente vê, né? Mãe, mulher, filha, né? Vem lá e despeja tudo em cima da cama e rola o trem pra lá umas 3 vezes ou mais para conseguir achar. E outras coisas mesmo, tem dia que eu procuro uma coisa lá quanto mais pressa, pior fica, né? Aí que você não consegue enxergar. Por quê? Não tem a calma, a paciência necessária para refletir, raciocinar. Não é isso. A Sandra, às vezes, fica lá perdida. Ah, eu eu falei, vamos refazer o passo. Calma aí. Você chegou, você deixou onde e tal. Aí vai e acha. É essa paciência, essa perseverança que nós precisamos de identificar onde nós perdemos o rumo, a carreira com Jesus Cristo. Voltar lá atrás, já quero vir de novo de uma vez, né? Já entrar na corrida no meio. E não é assim. Nós precisamos voltar lá, porque senão eu vou desviar novamente. Tem que ir lá e consertar a nossa vida lá atrás, retomar de onde nós nos perdemos e recomeçar. Refazer os nossos passos, seguir com Jesus Cristo. E a perseverança, todos os dias. Ah, tá difícil, tá doído, mas persevera. Persevera em Jesus Cristo. E eu sempre, né, como eu disse no início também, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Só pense com você aí, Jesus Cristo. Lógico, né? A gente vai falar que toda comparação é idiota e comparar com Jesus Cristo, então, né? Mas ele é o nosso exemplo e nós devemos nos comparar sempre a ele. Se ele não tivesse perseverado no propósito dele de nos salvar. E olha que dificuldade maior do que ele ninguém teve. A dureza que ele sabia que ele teria que encarar, a cruz e toda a crueldade da cruz, toda a dor do pecado, chorou sangue, suou sangue, e encarar a dureza mesmo da crucificação, de apanhar tanto, de carregar a própria cruz. Ele poderia ter desistido. Ele não precisaria de nós, mas ele perseverou. Perseverou até o fim. Aí nós queremos, estamos tão mal acostumados de querer tudo na mão, de tudo que eu quero aqui agora. E é tão fácil quando a gente chega em casa e tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo limpinho, né? A gente vê aqueles posts lá de Facebook, de Instagram, aí dá responsabilidade pro filho, né? De ir lá fazer comida, lavar a própria roupa, organizar, colocar lá no guarda-roupa. Aí é o dia que a pai ou a mãe não faz, mas eu tinha tudo isso, né? Para que brotava, não, alguém tinha que fazer. E é isso, é a nossa vida cristã, nós precisamos construí-la todos os dias, com paciência, com perseverança, porque as promessas de Deus, todas elas são cumpridas. E ele disse que elas vão se cumprir nas nossas vidas. Quando vai ser, se é hoje, se é amanhã, se é daqui 10 anos, não sei. Talvez você tenha orado, insistido aí para um marido, para um filho, sei lá, para quem, ser salvo, e às vezes não tem acontecido assim de imediato. Calma, continue crendo, continue orando, continue perseverando na sua fé,
Porque eu tenho certeza que se for do plano de Deus de salvar, ele vai salvar. Não sei quando, né? Isso aí não me cabe. A única coisa que me cabe é crer que ele vai fazer. Mas nesses propósitos eu já vi tanta gente, né? Quando no final de ano, no início de ano é maravilha, né? O pastor João arruma aquele cartãozinho, você coloca lá dos propósitos para o ano, né? Ao que chega em abril, nem lembra mais do propósito que era. Chega no final do ano, então, nem sei nem se foi cumprido. Porque nós desistimos, nós não perseveramos, nós não esperamos. Nós estamos na era agora da Wi-Fi é, 6G, né? Que é o negócio assim, ultra mega rápido. E Deus é muito mais rápido do que nós. Não tem G aí, pode pôr o G do mundo todo aí, que não vai alcançar. Mas ao mesmo tempo, Deus tem o tempo dele. Quando for acontecer, vai acontecer. Então o cristão precisa ser paciente. Tipo assim como o agricultor. Vai lá, prepara o solo, dependendo da chuva, planta a semente, cuida, crendo, acreditando que um dia vai colher. E assim é a nossa vida cristã. Com paciência, com perseverança, todos os dias cuidando para que possa colher um dia. E o texto ainda continua, agora assim, fala no texto, nós devemos olhar para Jesus, porque Ele é o nosso alvo. Lembra lá da pergunta que eu fiz no início, na introdução? Qual o seu alvo? Qual o objetivo que você está correndo? Correndo por correr, junto com todo mundo, sem objetivo, sem querer chegar a lugar nenhum? Os nossos olhos devem sempre estar fitos lá, né, sem tirar os olhos de Jesus Cristo. E nós vamos alcançá-lo. Porque o nosso sublime exemplo é Jesus Cristo. Porque nós precisamos estar sempre olhando para Ele. Porque Ele foi um dia como nós, humano, 100% homem, exceto pelo pecado, lógico. Mas Ele sabe nos compreender. Porque Ele sentiu na pele, sentiu na carne o que é dor, o que é dureza, o que é chorar, sabe? Então não vem me falar, ah, mas ninguém me compreende, ninguém sabe o que eu estou passando. Talvez eu não sei, mas Jesus Cristo sabe. Ou seja, a melhor pessoa possível que pode ter sabe o que você está passando. Ah, mas a minha dor né, é insuportável. Não, ela é suportável, porque você tem Jesus Cristo. A não ser que você não queira Ele. Aí você não terá mesmo. Mas você tem alguém que te compreende, sabe o que é doer. E, aliás, muito maior do que a sua própria dor, porque ele pegou a sua dor, pegou a minha, pegou a de todos nós, de todos, né, porque ele morreu e sentiu todas elas na cruz. Então, por experiência própria, ele sabe o que é dor. Mas olhe para Jesus Cristo. Veja, né? Lógico, nós não somos adeptos a ter imagem nem nada, né? Mas naqueles momentos, não sei se foi momento missionário, até foi o João Gabriel um dia passou um vídeo, né? Se João Gabriel lembra, né? Daqueles sangues correndo até chegar ao chão, né? No filme lá também tem, aquele filme do Mel Gibson, que chega a 0,1% do que foi Jesus Cristo, mas o que chegou mais perto da dor. Quando você estiver ruim, olhe para Jesus Cristo e você vai perceber que a sua dor, ela é real, ela é verdadeira, ela te prejudica, mas tem alguém que sentiu muito mais dor, infinitamente mais do que você, te compreende e quer te olhar. Então mantenha os olhos fixos em Jesus Cristo. Lembra lá de Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, quando ele estava crendo, olhando para Jesus Cristo, os olhos firmes de Jesus Cristo, ele foi caminhando sobre as águas. Aí eu te pergunto, quantas pessoas que você já viu caminhando sobre as águas? Eu nunca vi nenhuma. Não estava lá, né, no dia junto com Pedro? Nunca vi. Mas Pedro andou. E no meio do mar, com ondas e tudo, o mar revolto, e ele estava andando. Quando ele estava crendo em Jesus Cristo. Por isso que nós desistimos de igreja, às vezes desistimos de muitas coisas, porque nós tiramos os olhos de Jesus Cristo e começamos a olhar para as pessoas. Para o pastor João, para mim, pastor José,
para todas as pessoas à nossa volta, cheia de defeito, como todo mundo. Nós tiramos os olhos de Jesus Cristo e começamos a olhar os defeitos das pessoas. Aí nós caímos mesmo. Aí nós começamos como Pedro. Tira os olhos de Jesus Cristo e começa a olhar o mar revolto, a tempestade, as ondas e começa a afundar. E é assim na nossa vida, nós tiramos os olhos de Jesus Cristo, olha, começa a olhar o defeito dos outros. Aliás, né, já é falado há muito tempo, se você cuidasse da sua fé em Jesus Cristo, parasse de olhar tanto defeito dos outros, você era mais feliz. Você teria uma vida cristã mais firme. Então mantenha o foco. Seu alvo é Jesus Cristo. Fixe seus olhos em Jesus Cristo e mantenha a sua carreira rumo ao seu alvo. As pessoas estão erradas à sua volta. Se você não conseguir-las ajudar, conseguir ajudá-las, pelo menos não perca tempo só julgando, olhando defeito e mais defeito e isso e aquilo outro, porque você vai cair. Se você começar só a prestar atenção no defeito dos outros. Então é esse trabalho que nós temos que ter todos os dias. Manter os olhos fixos em Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior, que é quem nós buscamos, é o nosso alvo. Porque quando nós estamos firmes em Jesus Cristo, nós estamos firmes na nossa carreira. A nossa rocha inabalável que é Jesus Cristo. Qualquer teólogo aí, fraquíssimo que seja, sabe que enquanto a pessoa está firme, crendo na obra de Jesus Cristo na vida dele, ele está de pé. E a palavra de Deus deixa bem claro. Quem está de pé, cuide para não cair. Cuide para permanecer de pé. E não tem outra forma de ficar de pé a não ser Jesus Cristo. Então, se nós deixarmos todo o embaraço, tudo aquilo que tem nos impedido de avançar, se nós perseverarmos em Jesus Cristo, com toda a paciência, com toda a perseverança da nossa vida, se nós não tirarmos os olhos de Jesus Cristo, nós vamos completar a nossa carreira. Nossa carreira é essa que é aqui, enquanto cristãos, testemunhar Jesus Cristo. Não é fácil, nunca foi e nunca será fácil testemunhar Jesus Cristo. Ainda mais, eu creio, tenho falado isso, cada dia que passa está mais difícil. Cada dia que passa está mais difícil. Porque enquanto nós estamos aí procurando encrenca uns com os outros, o diabo tem trabalhado firmemente em nossas vidas. Ah, pastor, mas você dá muito valor. Não, não dou valor ao que o diabo faz. Mas nós não podemos ser ignorantes. Podemos ser ignorantes que ele trabalha e trabalha arduamente. Mas eu creio. Eu creio no meu Deus que é poderoso. Creio em Jesus Cristo. E quando eu estou com os olhos fixos nele, caminhando, sem desviar, firme rumo ao alvo, ele vai me sustentar. Assim como foi com Pedro. Mantenha os seus olhos em Jesus Cristo. E que as tempestades da vida vier, você não vai se perder, não vai afundar. E um dia, que aí eu não sei o dia que é, nós teremos a nossa tão esperada recompensa, que é a vida eterna, junto com Jesus Cristo no céu. Amém? Então, testemunhe Jesus Cristo nesse tempo. Testemunhe Jesus Cristo, porque foi para isso que ele nos chamou. Deus, Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, Pai, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste Jesus Cristo, que é o nosso exemplo supremo, ó Pai. Foi tentado em tudo, ó Deus, mas nunca cedeu, ó Deus, à tentação. Manteve-se firme, ó Deus, porque ele glorificou o Senhor, Pai. E nós queremos, ó Pai, seguir o mesmo exemplo de Jesus Cristo, de glorificar a Ti, ó Pai, com as nossas vidas, ó Pai, sendo perseverantes, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu honro e glorifico a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né?